Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Marco Guerreira e vamos dar continuidade na nossa disciplina de Economia para a Vida no módulo 3. E vamos dar continuação à nossa última aula das vantagens absolutas e vantagens comparativas. Nós falamos da teoria do David Ricardo, falamos sobre a diferença dos países, né, em termos de produção, quem tem vantagem absoluta, quem tem vantagem comparativa. E só para a gente relembrar um pouquinho, né, que a teoria das vantagens comparativas demonstra serem vantajosas as trocas internacionais, mesmo numa situação em que determinado país tivesse maior produtividade que o outro na produção de todas as mercadorias. Basicamente, assim, quem tem uma vantagem absoluta é quem consegue produzir melhor um produto, né? O que significa produzir melhor? É gastar menos recursos para a produção, gastar menos dinheiro, produzir em menor tempo, né? Aí você acaba tendo esta vantagem. Pesquisas sobre o tema não apresentam resultados satisfatórios. Uma das possíveis razões é que os países têm se lançado na busca inequívoca por diversificação em detrimento das especializações. A política econômica, ela não tem assim muito... não tem um padrão, né? Por que não tem um padrão? Porque cada país, cada economia, ela tem uma necessidade, tem um objetivo, né? Então, assim, alguns países, eles preferem ir por um lado de uma diversificação, de ter vários tipos de produto, mesmo não tendo vantagem absoluta, para não ficar refém de outros países, né? Então, eu não tenho produto tal, eu sou obrigado a comprar do país X. Eu tenho que me submeter a pagar o preço que o país X ele pede, né? E dependendo do momento econômico, pode acarretar um problema sério, que seria quando a taxa de câmbio está desvalorizada, né? Então, por exemplo, quando a taxa de câmbio está desvalorizada, significa que o dólar custa muito caro para a gente. E na hora de fazer essas importações, pagando o preço mais caro no produto, ele pode acarretar no aumento da inflação. Então acaba gerando um outro problema, né? Que seria o caso da inflação. Ainda que possam incorrer em desvantagens comparativas, os países preferem arcar com os custos de uma produção diversificada, menos eficiente do que depender do comércio internacional. Nós falamos na aula anterior que, assim, que o correto seria cada país, correto entre aspas, né, cada país ter uma vantagem absoluta naquele produto que ele consegue produzir melhor, né, onde ele gasta menos recurso, menos tempo, onde custa menos em termos financeiros. E aquele produto onde ele não tem a vantagem absoluta, ele vai buscar uma vantagem comparativa. Por exemplo, o produto X eu consigo comprar do país tal. O problema é que, no decorrer da história, nós tivemos muitas crises econômicas, né? E isso acaba influenciando o comércio internacional e acaba prejudicando as economias, né? Olha, nós falamos da questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que acabou afetando durante um período o preço do combustível. Temos outros exemplos de outros países exportadores que dá um probleminha lá, automaticamente aumenta o preço, e esses aumentos de preço eles acabam acarretando na inflação. Então imagina ter um aumento no petróleo, e esse aumento ele gera um aumento de custo.
automaticamente, para cobrir esse custo, é preciso repassar, né, esse custo no preço, aí aumenta o preço, acaba gerando a inflação. Então, aquela vantagem absoluta que você teria de produzir um produto e de buscar outro fora, no caso, vantagem absoluta no produto interno e vantagem comparativa comparando a produção dos países e buscando fora, com um problema no câmbio ou um problema externo, eleva o preço e aquela vantagem comparativa acaba impactando na inflação. Então, isso acaba virando um problema. Tal fato não invalida a teoria de Ricardo, mas coloca em xeque a disposição que os países teriam em se adequar aos preceitos de um mercado internacional que preze pela concorrência leal. Concorrência leal é uma coisa difícil da gente falar a respeito, porque cada país ele tem os seus objetivos, né? Então é mais ou menos assim, né? Ele vai ser leal enquanto atender às necessidades dele, né? A hora que não atender mais, ele não vou dizer nem que é a questão de ser leal, né? Mas é assim, cada um toca aí, vamos dizer, a sua política econômica conforme os seus objetivos, né? A hora que não atender o objetivo, eu acredito que não vai ter essa questão de concorrência leal, né? Cada um na sua. Pegando aí o gancho, dando continuidade nessa questão entre concorrência, vantagens comparativas e absolutas, a gente vai fazer aqui uma analogia, uma comparação de dois produtos, onde você tem aí um chip da Intel, onde ele tem um custo aí de $13 mil, segundo aí a cotação no site da Intel em janeiro de 2023, janeiro desse ano, né? Esse é um chip para um chip Xeon, e ele é para, não vou entrar muito nessa questão, mas ele é para um servidor, né? Então ele custa $13 mil, esse chip. E cadê? Vamos lá. E a gente vai fazer uma comparação com a soja, aí pela cotação da Bolsa de Chicago. Um bushel, ele tem 27,215 quilos. E o bushel de soja, né, que é uma quantidade que pesa 27 quilos, 215 gramas, ele custa $14,89. Uma tonelada de soja custa $547,12. Esse é um valor médio. Na média, aí, a tonelada de soja tem custado aí entre $500 e $600. Né? Então, essa cotação é da Bolsa de Chicago, de 25 de janeiro de 2023. Então, um bushel 27,215 quilos, um bushel de soja custa $14,89, uma tonelada de soja custa 547,12. Por que a gente está fazendo essa analogia? Estamos falando de vantagens comparativas e absolutas, e estamos comparando países, né, de produção, mão de obra, enfim, quantidade de produto produzido. Falamos lá no outro vídeo sobre preço de tecido, preço de alimento, hora de trabalho, enfim, fazendo uma analogia, uma comparação. O preço de um chip de computador equivale ao preço de 25,3 toneladas de soja, ou seja, um chip da Intel, como nós vimos aqui no slide anterior, cadê? Um chip da Intel custa $13 mil,
e ele equivale aí a 23 toneladas de soja. Por que a gente está fazendo essa analogia, né? Quando a gente pega os países, as vantagens comparativas e absolutas, a diferença entre os países, entre produção, entre capital, clima, solo, e a gente tenta ver o que cada país consegue produzir com vantagem absoluta. Você vai ter um país, por exemplo, que vai ter uma vantagem absoluta na produção da soja, por exemplo, pegar o Brasil, né? Falar, o Brasil tem o solo e clima favorável, tem a capacidade produtiva bacana para poder produzir soja, só que o Brasil ele não tem uma vantagem absoluta, por exemplo, na produção do chip, né? Então, mas por que você não está comparando dois produtos dois produtos semelhantes? Porque o Brasil não produz chip, por exemplo, da Intel. O Brasil não tem uma vantagem absoluta para produzir chip. Aliás, o Brasil não produz chip. Eventualmente, você tem algumas empresas que na Zona Franca de Manaus produz o produto tal, um produto eletrônico. Se você pegar aquele produto eletrônico e abrir, você vai ver lá que tem placa da Malásia, da China, enfim, de outros países, né? Então veio para cá e fizeram a montagem aqui. Então esses dois exemplos, eles vão mostrar a diferença que tem entre os países e que cada país ele vai ser bom num tipo de produto. No caso aqui, a gente pegou o exemplo do chip Intel, então Estados Unidos, né, no caso da tecnologia, e vamos pegar o Brasil, por exemplo, como exemplo da soja. Tá? E comparando esses dois países, um chip de soja, em termos de valores, equivale a 23,8 toneladas de um chip da Intel, né, melhor dizendo, dá para comparar em termos de valores a 23,8 toneladas de soja, né? Então, um país que tem vantagem absoluta na soja, a produção dele, quando vai comprar, por exemplo, um chip da Intel, na comparação, uma vantagem absoluta em soja de um país seriam 23,8 toneladas, comparando com o valor, né? Então, 23,8 toneladas dariam lá um total de 13 mil dólares, 13, 14 mil dólares para comprar um chip. Então, aí a gente tem a comparação dos dois países, aí você tem a diversificação na questão da produção, você tem a questão da escassez de recurso, cada país vai ter uma quantidade de recursos, né? Tem países que tem uma mão de obra mais farta e aí consegue ter aí uma vantagem absoluta no preço da mão de obra, né, na força de trabalho. Tem países que tem ao contrário, que às vezes não tem uma mão de obra, mas tem uma matéria-prima, porque o país lá, o solo, o clima, a capacidade produtiva, ela acaba facilitando, né? Então vamos pensar que cada país ele vai produzir aquilo que ele tem vantagem, né? Mas o que a cartilha diz? Você produz o que você tem vantagem absoluta e o excedente, ou seja, aquela produção acima da sua necessidade aí de sobrevivência, você vende. É isso que os países fazem, né? Produz lá uma quantidade, consome aquela quantidade internamente e o excedente vende. O excedente faz parcerias, faz acordos comerciais. Olha, por exemplo, eu vou vender para você a soja, o café e vou comprar tecnologia, vou comprar chip de computador, vou comprar placa-mãe, vou comprar pente de memória e assim vai acontecendo, né? Então, teoricamente, como a gente viu aqui no slide anterior, só para a gente não fugir muito do contexto, uma das possíveis razões é que os países têm se lançado na busca inequívoca pela diversificação, em detrimento das especializações. Você ser especialista num produto, você vai buscar ter uma vantagem absoluta nele.
Quando você é generalista ou você busca diversificação, você acaba produzindo vários tipos de produto, mas você não vai ter uma vantagem absoluta neles, né? Ainda que possam incorrer em desvantagens comparativas, os países preferem arcar com os custos de produção diversificada menos eficiente. Ou seja, por que os países preferem ter uma produção ineficiente e diversificada? Para não ficar refém de determinados países, como nós já citamos aí, por exemplo, na questão do preço do petróleo. Pode ser, por exemplo, em defensivos agrícolas, né? A Rússia é um dos fornecedores do Brasil de defensivo agrícola, e naquele período da guerra, ainda está em guerra, mas naqueles primeiros meses da guerra acabou influenciando aqui no preço do defensivo agrícola, o que acabou acarretando na oferta, né? Na produção. E lei da oferta e da demanda. Mexeu na produção, encareceu a produção, vai aumentar o preço do produto, tá? Isso é uma regra. Pô, professor, então quer dizer que quando está produzindo, tem uma influência na produção, vai mexer no preço? Vai. Se a produção aumentar, a tendência é o preço diminuir. Se a produção diminuir, a tendência é o preço aumentar. Isso é uma regra. Pode mudar? Sim, tem situações que pode mudar conforme a concorrência, conforme a sazonalidade. Como assim? Por que na Páscoa, que vai produzir muito mais chocolate, o preço aumenta? Porque é uma época sazonal, né? Poxa, mas na Páscoa tem mais peixe para vender e o preço aumentou? Sim, porque é uma época sazonal. Os produtores, os comerciantes se aproveitam que as pessoas vão consumir mais e aumentam o preço. Pô, mas no feriado é mais caro para viajar? Sim, porque a concorrência aumenta, né? Então, na Páscoa a concorrência aumenta para comprar chocolate, aumenta para comprar peixe, o turismo aumenta no feriado, não, o preço do hotel está mais caro. Por quê? Porque a concorrência naquela data ela é maior do que num dia normal. E aí as pessoas vão procurar mais e estão dispostas a pagar mais. Isso acontece também entre os países. Aí pegamos aí o exemplo do chip, o Xeon, né, Platinum da Intel, e fizemos uma comparação com o preço, o bushel da soja, comparando aí, pegando o preço na Bolsa de Chicago. Tá? Vantagens absolutas para um para outro, produtos diferentes, mas economias. Uma lá é focada na tecnologia, porque tem tecnologia, é desenvolvida para isso, e a outra não tem a tecnologia, mas tem a produção de cereal, no caso da soja. Tá? Seguindo aqui, nós pegamos o exemplo da Arábia e da Turquia, né, da questão dos produtos. Então, a Turquia ela tem pinturas e tapetes, e a Arábia Saudita também tem pinturas e tapetes, e ali ela faz uma comparação. Então, na Turquia, 150 pinturas e 240 tapetes, Arábia Saudita 120 e 320 tapetes. Aí o que acontece? Qual que é a vantagem absoluta? Então, na pintura e no tapete. No tapete, a vantagem é da Arábia Saudita. Opa, cadê? Aqui. 320 tapetes. E na pintura, a vantagem é da Turquia. Então, se você pegar duas economias, dois países, né, com economias distintas, que produzem, no exemplo aí, Turquia e Arábia Saudita, hipoteticamente, tem produção de pinturas e de tapetes, e ele faz uma comparação entre as duas, né? Então, vamos pensar aí que essa comparação ela tem valores iguais,
uma força de trabalho igual, né, uma quantidade de pessoas trabalhando igual, e preços parecidos. Então, a Arábia Saudita ela consegue produzir mais tapetes do que a Turquia, então ela tem uma vantagem absoluta, porque ela consegue, com os mesmos insumos e mesma força de trabalho, ela consegue produzir mais, então ela produz 320 tapetes, enquanto que a Turquia produz 240. E em relação a pinturas, a Turquia ela tem uma vantagem absoluta. Por quê? Porque ela consegue, com a mesma quantidade de recursos, produzir mais. Beleza? Então vamos lá para o próximo. Então falamos aqui de pinturas. Então a Arábia Saudita tem uma vantagem absoluta em tapetes e a Turquia tem a vantagem absoluta em pinturas. Curva de possibilidade de produção ou curva de transformação. Vamos lá ver o que a teoria manda. Conceito teórico, que ilustra como a questão da escassez impõe um limite à capacidade de produção da sociedade, a qual terá de fazer escolhas entre alternativas de produção. Então, a questão da escassez, mais uma vez, a gente vai, dentro da economia, não tem como fugir da escassez. Por quê? Porque a economia ela estuda a escassez, ela estuda o comportamento dos recursos escassos. Mais uma vez, lembrando para vocês, de um lado nós temos uma quantidade limitada de recursos, ou uma quantidade escassa de recursos, e em contrapartida temos uma quantidade de necessidades ilimitadas. Então a gente tem muita gente querendo e pouco produto para oferecer. E aí, como é que a gente vai fazer essa gestão? Nós vamos ver um pouquinho aqui a curva de possibilidade de produção e vamos ver quais são os fatores que vão influenciar, que vão limitar, que vão influenciar essa produção. Então, ela ilustra a questão da escassez, impõe um limite à capacidade de produção da sociedade, então, ou seja, tem limite, tem uma escassez ali, e que terá de fazer escolhas, né, que é o trade-off, entre alternativas de produção. Quando ele fala em trade-off, ele está falando entre você escolher produto A ou produto B. E que quando você escolhe um, você acaba deixando de produzir outro. Você não consegue produzir todos, de todas as quantidades, né? E aí ele dá a alternativa de produção. Ó, a alternativa de produção do produto A, vamos ver se consigo marcar aqui, ó, o produto A, ele vai conseguir produzir 25 milhões de máquinas e 0 alimentos. Então, assim, a alternativa de produção A, eu consigo produzir 25 milhões de máquinas, mas eu não consigo produzir nenhum produto. Na alternativa de produção B, eu estou abrindo mão de produzir 5 milhões de máquinas, então, ó, menos 5 milhões de máquinas, né? Aqui no 20. Então, de 25 caiu para 20, mas aqui eu já consigo produzir 30 toneladas de alimentos. Então, nessa questão de escolha, de possibilidade de produção de 25 milhões, eu baixei para 20. Eu baixando para 20, eu já consegui produzir 30 toneladas de alimentos. Alternativa de produção C. Ó, eu baixei a produção de máquinas de 20, baixei para 15 milhões. Eu fazendo essa escolha, produzindo menos máquinas, eu consegui produzir mais toneladas de equipamentos. Então, de 20 caiu para 15, então consegui produzir menos máquinas, mas eu aumentei a quantidade de toneladas para 45 toneladas. Mais uma vez, ali a alternativa de produção D, caiu mais uma vez a produção de máquinas, eu abri mão de produzir menos máquinas, mas, em contrapartida, eu consegui produzir mais toneladas de alimentos. Então, de 10
de 15 para 10, de 45 aumentou para 55. E a alternativa de produção E, as máquinas de 10 caiu para 5 e 55 para 60, ou seja, conforme a gente foi fazendo uma alteração na produção, foi fazendo escolhas, a gente foi modificando a produção de máquinas e de alimentos. A questão da escassez impõe um limite à capacidade de produção da sociedade. Então, imagina que a nossa sala de aula, os nossos alunos, a nossa turma, ela é uma produção. Então, a gente tem escolhas e alternativas de produção, onde a gente pode produzir mais máquinas e menos alimentos, ou menos máquinas e mais alimentos. Poxa, mas e aí? O que a gente escolhe? Vai depender. Depende da necessidade, né? Depende da política econômica, depende da quantidade de recursos, depende de uma série de fatores. O que acontece é que a gente tem uma quantidade de fatores e a gente tem que tentar usá-los da melhor forma possível. Essa é a questão. Então, aqui ele possui 5 alternativas de A, B, C, D, E, com uma quantidade de produção de máquinas e uma quantidade de produção de alimentos em toneladas. Vamos ver o que mais. Aí ele faz a curva da possibilidade de produção, né? Ele pega aquelas informações que estavam na tabela, né? Então, voltando lá um slidezinho só para a gente ver. A, B, C, D, E, máquinas e toneladas. Aí vamos lá, voltar lá. Então vamos pegar lá o primeiro, o A. O A está com a produção de 25 máquinas e 0 de alimentos, né? Então aqui, ó. Desculpa aí o gráfico tortinho, mas é o que tem para hoje. O B ele tem 20 milhões em máquinas e 30 toneladas. Então, ó, o B está aqui, ó, 20 para 30. Ele simplesmente fez a curva aqui. O C, 15. Então, o C está aqui, ó, 15 de máquinas e 15 para 45. Ó, o 45 ele está aqui no meio. Ó. São alternativas de produção, né? O D são 10 milhões de máquinas, então o D aqui, ó, 10 milhões para 55. Opa, péssimo no gráfico, meu Deus do céu. E o E, 5 para 60. Essa aqui é a possibilidade que tem, demonstrando aí as informações que estavam aqui, então as opções que tem de gráfico. Aí, tem para dar uma ilustrada, a gente tem aqui um exemplo. Não é esse não, pulei o exemplo, peraí, acho que eu peguei o... desculpe, aqui eu pulei. Curva de possibilidade de produção ou curva de transformação. Então, custo de oportunidade, transferência dos fatores de produção de um bem A para produzir um bem B implica uma perda, um sacrifício de produção do bem A. O que significa isso? À medida que foi mudando a alternativa de produção, a quantidade de máquinas ela foi diminuindo, em contrapartida foi aumentando a quantidade de toneladas, né? Então é aquilo que ele falou no começo, de fazer escolhas, ou seja, o trade-off. Quando eu escolho produzir mais de um bem, eu acabo diminuindo a produção do outro. Exemplo, para aumentar a quantidade de alimentos de 30 para 45,
há um custo de oportunidade de 5 máquinas a menos a serem produzidas. Então, para eu aumentar a quantidade de tonelada, pegar o meu recurso aqui, investir na tonelada, eu preciso utilizar menos nas máquinas, na produção das máquinas, né? Então, se nós fôssemos uma linha de produção, nossa turma, professor, alunos, todo mundo junto, e a gente alterasse a nossa alternativa de produção, falar, pessoal, é o seguinte, a gente está agora a gente está numa alternativa de produção B, onde a gente produziu 20 milhões de máquinas e 30 toneladas de alimentos. Então a gente precisa fazer uma escolha aqui, uma mudança na produção, onde a gente precisa produzir mais alimentos. Vamos aumentar de 30 para 45. Então, essa alteração na linha da produção, ela tem um custo de oportunidade de 5 máquinas. Por quê? Porque a gente produzia 20, e agora, para aumentar a quantidade de toneladas de alimento, vai ter que produzir menos máquinas. Então, ela tem um custo de 5 máquinas a menos. Aonde que está esses 5 máquinas a menos? Ele está aqui, ó, de 20 para 15. Ó. Opa! Desculpa aí o mau jeito com o mouse, mas é falta de coordenação. Então, de 20 para 15. Então, para aumentar a quantidade de 30 alimentos para 45, né? Aqui, ó, de 30 para 45, o custo de oportunidade é de 5 máquinas a menos a serem produzidas. Se vocês pegarem uma empresa que tem lá uma produção de vários produtos e ela não tem como aumentar a quantidade de recursos dela, ela tem lá as mesmas máquinas, o mesmo time de produção, a mesma estrutura, a mesma planta da empresa, né? O que é a planta? É o galpão lá, o escritório, a capacidade produtiva. E aí ela tem uma gama de produtos lá, diferentes, né? E aí ela fala assim, olha, nós estávamos fazendo um estudo e nós queremos aumentar a produção da nossa galinha dos ovos de ouro. O que é a galinha? É aquele produto que a gente vende mais. Então o marketing fez um estudo aí de mercado, tal, e a gente está querendo vender mais esse produto. Porém, para a gente poder vender mais desse produto, produzir mais desse produto, pegar o nosso time e fazer esse time focar mais nesse produto, sem investimento, enfim, sem alterar a planta, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Como assim vai ter que abrir mão de uma coisa? Para eu produzir mais desse produto, para eu pegar e gastar, de repente, uma verba maior do marketing, não vou pôr dinheiro a mais, mas pegar o que já estava lá no nosso orçamento, para vender mais esse produto, que é o nosso carro-chefe, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, isso acontece muito em algumas empresas. Vamos diminuir a produção do produto X. Por quê? Porque o produto Y é o que a gente vende mais, né? Então, acaba algumas empresas, numa alternativa de produção, numa escolha, acaba optando em fazer isso, tá? Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver em qual que eu estou nesse. O próximo é esse. Tá. Então, a gente tem agora um exercíciozinho. O gráfico abaixo descreve a curva de possibilidade de produção de um sistema econômico construído com base nos dados da tabela das alternativas de produção entre máquinas e alimentos, que é aquela que nós vimos anteriormente, que é... Peraí, deixa eu ver onde eu estou aqui. Tá, estou aqui. A tabela é essa aqui. Então, só para a gente... Vamos lá. Nas afirmações a seguir, indique V para verdadeiro ou F para falso. O sistema econômico é capaz de produzir 70 mil máquinas e 200 toneladas de alimento. Ponto B.
assim como é capaz de produzir 25 mil máquinas e 500 toneladas de equipamento. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, né? É verdadeiro. Vamos. Opa. Meu Deus do céu, hein? Jesus. Vamos lá, é verdadeiro. Vamos lá, o ponto B, cadê o ponto B? O sistema econômico é capaz de produzir 70 mil máquinas e 200 toneladas de alimento. Vamos lá, ó, 70 mil. 70 para 200. Estou com vergonha desses gráficos aqui, meu Deus do céu. Assim como é capaz de produzir 25 mil máquinas e 500 mil. Então vamos lá, cadê o 25? Aqui, ó. E 500. Então, é verdadeiro. A gente ligar os dois pontos aqui, verdadeiro. Beleza? Vamos para o próximo. O gráfico abaixo descreve a curva de possibilidade de produção de um sistema econômico construído com base nos dados da tabela das alternativas de produção entre máquinas e alimentos. Nas afirmações a seguir, indique V para verdadeiro e F para falso. V de verdadeiro e F de falso. Vamos lá. Produzindo 40 mil máquinas e 300 toneladas de alimentos, ponto Y, o sistema econômico estaria operando com capacidade ociosa. Vamos localizar aqui. Ó. Então, produzindo 40 mil e 300 toneladas. Então, 40 e 300 aqui. Ó. Estaria operando com capacidade ociosa. É verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque ele não estabeleceu a linha de produção aqui, ó, do A, B, C, D, E, F. Essas informações aqui, elas estão em cima daquela tabela. Ou seja, essa informação que ele passou do Y, o que é capacidade ociosa? Faltou produção, né? Faltou alguma coisa ali. Produzimos 40 mil máquinas e 300 toneladas de alimentos. O sistema econômico estaria operando com capacidade ociosa. Capacidade ociosa significa que tem máquina parada sem produzir por falta de consumo. Você fala, olha, a minha produção está ociosa. Por quê? Porque não está produzindo nada. Mas por que não está produzindo nada? Porque não tem pedido, porque não está vendendo. Né? Então, é verdadeira a afirmação. Vamos para o próximo. Cadê? Eu estou no 2. Então, vamos para o... Opa! 2, 3. 3. Vamos lá para o 3. 3, 3, 3. A descrição é a mesma, né? No gráfico descreva a curva. Tá. Nas afirmações a seguir, indique V para verdadeiro ou F para falso. De acordo com os dados apresentados, o sistema econômico somente poderá produzir no ponto D, ou seja, 40 mil máquinas e 450 alimentos. Então vamos lá no D. De acordo com os dados apresentados, o sistema só poderá. Então, 40 mil aqui e 450 lá. Então, ponto D. De acordo com os dados apresentados, o sistema econômico somente poderá produzir no ponto D, ou seja, não, essa daí ela está falsa. Por que falsa? Porque eu posso produzir no A, no B, no C, no D, no E e no F. Eu tenho essa possibilidade de produção. Eu não sou obrigado a produzir no D. Você pode produzir, então aqui é falso. É mais fácil
marcar o F aqui, né? Do que fazer esse negócio ridículo aí. Esse é o 3. Agora vamos para o 4. Nas afirmações a seguir, indique V para verdadeiro ou F para falso. Para aumentar a quantidade de máquinas de 55 mil unidades para 70 mil unidades, a um custo de oportunidade de 150 mil toneladas a menos. Então vamos lá olhar no gráfico. Para aumentar a quantidade de 55 mil para 70. Então, 55 mil está aqui e 70 está aqui. Então, 55 mil, ele está no C, que está em 350. O 70 mil, ele está no B. 70 mil está no B. Opa. Que está em 200. Então, a diferença aqui de 200 para 350 é 150, não é isso? Para aumentar a quantidade de máquinas de 55 mil unidades para 70 mil, há um custo de oportunidade de 150. A serem 150 mil toneladas a menos a serem produzidas. Verdadeiro. Por que verdadeiro? A diferença aqui, ó, de 200 para 350. Então, a diferença é de 150. Está correto. 5. A instrução é a mesma, né? É possível que o sistema econômico produza 70 mil máquinas e 400 toneladas, ponto Z, de alimentos sem alterar as condições de produção atuais? Vamos lá buscar no gráfico lá. Então, 70 mil está aqui, 70 mil e 400 está aqui. É possível que o sistema econômico produza 70 mil máquinas e 400 mil toneladas de alimentos sem alterar a condição? Não, não é possível. Por que não é possível? Porque ele está fora da curva. O que é possível dentro desse exercício é o A, B, C, D, E, F, que é o que está dentro das possibilidades de produção, conforme a gente viu ali eu estou aqui no slide 15, só para eu marcar aqui, conforme a gente viu aqui nessa lista aqui, ó, a possibilidade de produção é essa, tá? Então, ele está fazendo uma pergunta, é possível? Não, não é possível. Então, a questão é falso. Ai, meu Deus do céu. Então, não é possível. Por que não é possível? Porque para poder ser possível, teria que ter uma alteração na questão dos recursos, né? Em relação a recursos que são escassos, tá? Então, em cima das possibilidades de produção que estão descritas no gráfico aqui, A, B, C, D, E, F, essa questão do ponto Z, ela está fora da possibilidade de produção, tá? Então, ela tá fora dessa jogada aí. Então, respondendo, é falso. Próximo item, bens. Você tem bens normais. O que são bens normais? São aqueles bens que a gente compra no dia a dia, sem interferência, sem concorrência imperfeita, sem restrição, né? O básico, arroz, feijão, que você vai lá e compra sem ter dificuldade para comprar. Pô, fui comprar o produto e não tinha. Não, se não tem no mercado, tem no outro. Se não tem no mercado grande, tem no pequeno, tem, enfim, não tem dificuldade. Mas o que é normal? Arroz, feijão, café, açúcar, leite, né? Bens inferiores. Bens inferiores são aqueles produtos mais baratos, né? Onde a gente gasta menos dinheiro, né? Então você tem lá, pô, fala aí uma comida barata para o pessoal que está pessoal universitário, às vezes está estudando fora. Eu tive alunos na faculdade, assim, no curso presencial, onde
já de uns anos para trás já, tem aluno que tinha dificuldade para se alimentar. Às vezes a gente tinha um seminário para apresentar e um seminário, um debate, enfim, dependendo do assunto da disciplina, né? E às vezes o pessoal, professor, vamos fazer um café após o trabalho, vamos fazer uma confraternização? Eu falei, vamos, a gente faz um trabalho em 2 horas, em 1h30, 2, e sobra uns 40, 50 minutos para a gente confraternizar. É bacana, né? A gente pode fazer, sim. O pessoal de marketing costuma fazer muito isso, às vezes o pessoal de administração e economia também, é bom dar uma quebrada, né? E conversando com alguns alunos, pô, professor, para mim não dá tal para participar do café, né? Eu falava, ó, pessoal, é o seguinte, a prioridade é o trabalho, né? A apresentação, enfim, a pesquisa, o desenvolvimento do trabalho e tal. E o café é um bônus, é uma confraternização. Pô, mas não sei o quê. O café, ele é opcional. O trabalho não, é uma obrigação. Enfim. E aí um aluno uma vez me procurou e falou, professor, pô, não vou participar do café e tal. Tem problema? Eu falei, não, de maneira nenhuma. O café é um opcional, né? Quem quiser participar e tal. E cada um traz alguma coisa. E esse aluno, na ocasião, a situação dele era a seguinte. Já acho que tem uns 10 anos isso, já faz tempo, hein? A situação dele era a seguinte, ele tinha R$ 4 por dia para comer. Ele não era de São Paulo, estava morando aqui em São Paulo e tal. E ele falou, professor, é o seguinte, eu tenho o dinheiro contado, eu almoço na empresa todo dia, e à noite eu tenho valor para comer macarrão e extrato de tomate, molho de tomate. Fez uma conta lá, falou, eu tenho R$ 4,20 por dia, tal. Estou falando de bens inferiores, estou citando esse rapaz que estava passando por dificuldade financeira e que se ele participasse do café, porque como é que era esse café? Vamos fazer uma apresentação aqui de 1h40, 1h50, 5, 6 grupos aí, cada um tem, sei lá, 8 minutos para apresentar. E no final a gente vai fazer um café. Como é que é esse café? Cada um traz alguma coisa, sei lá, traz um doce, um salgado, uma bebida, ou junta um dinheiro e traz. Então esse era o formato. Aí a coordenadora, ela autorizava, colocava ali alguns limites para não virar festa, né? E esse rapaz, ele falou, ó, se eu participar desse café, eu fico 2 dias sem jantar. E eu falei, pô, participa, não precisa trazer nada, pode deixar que a gente dá um jeito. Aí ele ficou com vergonha e acabou não participando. Então, quando eu falo de bens inferiores, vamos dizer que é um custo menor de alimento, então é o cara que come arroz com ovo, é o macarrão com salsicha, é o macarrão com sardinha. Então, esses são os bens inferiores. Pô, professor, mas eu gosto de arroz com ovo, tal, não me sinto de... Não tem problema nenhum. Estou dando um exemplo em relação a custo. Fala aí uma comida barata, macarrão com salsicha, macarrão com sardinha, arroz e ovo, nesse sentido, tá? Bens complementares são aqueles bens que são complementados por outro. Então, arroz com feijão, café com leite, goiabada com queijo, né? Nesse sentido, bens que se complementam. Bens de luxo. Essa questão de bens de luxo, ele é um como é que eu posso explicar para vocês? Ele foge daquela questão da oferta e da demanda, que quanto mais caro é um produto, menor é a oferta dele ou menor é a demanda dele. Por quê? Porque no mercado de luxo, o público, ele gosta de coisa cara, né? Então, assim, a pessoa tem lá um iPhone 13, que, sei lá, custou R$ 10.000, por exemplo. Quando sai o 14, ele não precisa ter o 14, porque o 13 para o 14 não vai mudar muita coisa, mas por status, ele quer ter o mais caro. Então, ele tem lá um carro do ano. Pô, meu carro é 2021, modelo 22. Pô, mas estamos em 2023, o teu carro tá zero.
Mas o carro versão nova do seu custa 50 mil a mais. Ele vai e compra. Então, quanto mais caro é para esse público, eles querem mais. Eles querem consumir mais. E bens comuns ou bens públicos, né, são aqueles bens onde a gente não consome sozinho, não usa sozinho. Pega, por exemplo, uma estrada, né? Ele é público, uma praia, né? As pessoas estão usando lá tudo junto. Então, esses daí são os bens. Que mais? Lei da oferta e da demanda. Graus de concorrência, competição para o consumidor, quanto maior, melhor. Para a empresa, quanto maior, pior. Nós temos, quando fala quanto para o consumidor, quanto maior, melhor. Para o consumidor, quanto mais concorrência tiver, melhor. Quanto mais empresas estão no mercado vendendo produto ou serviço, melhor é, né? Eu trabalho no ramo de dedetização. Nós temos uma empresa de dedetização, que é controle de pragas. Eu acho que até falei aí em outro vídeo. Tem 1.200 empresas em São Paulo. Então é muita concorrência, né? Concorrência zero, ou seja, não tem opção. A gente chama de monopólio. Mono significa um, pólio, vendedor, então só um vendedor, sem concorrente, né? Oligopólio é um grupo de vendedores. Então, monopólio você tem um, oligopólio você tem um vendedor no monopólio. Oligopólio você tem 3, 4, 5 vendedores. Está limitado a quantidade, né? Concorrência monopolista, uma concorrência imperfeita, mas é quando aparece um substituto para um monopólio. Então, concorrência monopolista. O monopólio não tem substituto. Pô, mas apareceu um substituto para o monopólio, então não é mais monopólio, agora ele chama concorrência monopolista, né? E quando fala em concorrência zero é monopólio, oligopólio. Quando fala em concorrência máxima é a concorrência perfeita. Então o monopólio é uma concorrência imperfeita. Por quê? Porque não tem concorrente. E a concorrência perfeita é quando tem muitos concorrentes. Para o consumidor, quanto maior, melhor. Quanto mais concorrência, melhor, porque a tendência de ter mais concorrente é ter menores preços, que aí uma empresa quer cobrir o preço da outra, quer fazer mais barato e tal, e aí a tendência é baixar o preço, né? Para a empresa, quanto maior, pior, porque quanto mais empresa tem, pior é, né? Pô, eu estou oferecendo um produto aqui, tem mais um serviço, tem mais 1.200 empresas. Se eu faço uma proposta em um valor alto, é possível que eu não feche. Por que você não fecha? Porque outra empresa vai fazer mais barato, né? Pô, cobrei R$800 num serviço de controle de pragas, uma dedetização para pulga. Pô, o cliente, passei as informações para o cliente, passei informação técnica, passei informações ali do antes e do depois, né? O que é antes, durante e depois? O que significa? Na dedetização, na hora que for fazer, o local tem que estar limpo, tem que estar seco, não pode ter ninguém lá, não pode ter nenhum tipo de alimento exposto, né? Comida tudo fechadinha, condicionada, tal. O local tem que estar limpo e tem que estar seco. Limpo porque eu não posso fazer uma dedetização e no outro dia limpar, porque senão você remove o produto, né? Durante a execução do serviço não pode ter criança, não pode ter cachorro. E se tiver alguém para poder acompanhar o serviço, a gente tem que fornecer uma máscara para não ter perigo de intoxicação, né? E são 2 dias sem fazer faxina. Então a gente tenta passar essas informações para o cliente, sabendo que a concorrência ela é máxima, porque tem 1.200 empresas no mercado oferecendo o mesmo produto, às vezes
contando a mesma história que a gente do antes, do depois, só que, por ter uma concorrência muito grande no mercado, a tendência de ter preço baixo. Você me ofereceu 800, eu estou aqui com uma empresa me oferecendo por R$ 500, o mesmo serviço. Ele contou a mesma história que você contou, o antes, o depois, tal, não sei o quê. Você foi um pouco mais atencioso, mas ele está vendendo o mesmo peixe que você, quase pela metade do preço, né? Então, a gente separa em concorrência perfeita e concorrência imperfeita, ou concorrência zero. Então, concorrência imperfeita, monopólio. O que é monopólio? É quando tem só uma empresa que domina o mercado, só vendendo um produto. Poxa, mas se eu tenho só uma empresa vendendo, não tem concorrente. Não tem concorrente, só ela que vende. Ela acaba dominando o mercado. Por exemplo, estou aqui no escritório aqui da minha casa gravando esse vídeo. Aí aqui, a água e o tratamento de esgoto, quem faz é a Sabesp, né? Que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Aí eu falo assim, não gosto da Sabesp, não quero. Aí eu vou ligar na prefeitura. Qual é a outra empresa que eu tenho? Eu quero outra opção, não quero a Sabesp. Porque a Sabesp ela faz duas coisas. Ela cobra uma taxa para tratar o esgoto, né? E uma taxa de consumo de água. Eu falei, não quero mais. Quais as opções? Não tem outra opção. Ou seja, é um monopólio. Eu só tenho a Sabesp. E aí eu tenho que me submeter ao preço que ela paga, né? O preço que ela cobra, melhor dizendo, eu pago no caso. E aí tem uma observação em relação ao consumo de água, né? Porque a taxa de esgoto ela é a mesma, todos pagam uma taxa. Todos pagam uma taxa. Eu imagino que dependendo do tamanho do imóvel, tem uma diferença na taxa. Agora o consumo de água é igual para todos, você vai pagar pelo metro cúbico que você consome. Então, tá vindo muito, tá gastando, a conta tá vindo muito alta, diminui o consumo de água. Então, faz uma alternativa aí. Que alternativa de utilizar água de reuso? Faz uma captação de água para beber, não, para limpar, para lavar a casa, para usar na descarga do banheiro, para regar a planta, para limpeza, né? Uma possibilidade aí de reutilizar o recurso e baixar a conta, né? Eu tenho aqui energia da Enel. Aqui é a Enel que fornece energia. Eu não gosto da Enel. Tem outra opção? Olha, antigamente era um monopólio. Não tinha outra opção. Hoje não, de uns anos para cá, a gente tem a possibilidade de contratar uma empresa e colocar aquelas placas para captação de energia solar, né? O preço ainda, eu acho que ele é muito caro. Mas assim, professor, tem outra opção que não ser usar a Enel? Teria essa questão de colocar as placas solares para captação, tá? Eu conheço algumas empresas que têm, e eu conheço uns 2 amigos que têm, e assim, eles conseguiram reduzir a conta da energia em 70%. Então, imagina uma pessoa que pagava R$ 1.000 de energia por mês, a conta baixou para 300. Porém, o investimento ele não é tão baixo, tá? O investimento é na faixa aí, dependendo da quantidade de placas solares, que aí você coloca as placas na parte de cima do telhado, né? Elas vão fazer a captação, vão guardar essa energia numa bateria, tipo de uma bateria, né? Para depois fornecer. Então, basicamente, você usa durante o dia as placas solares para captar essa energia e à noite você gasta essa energia. Aí vai depender da empresa, se é linha de produção, se gasta muita energia, se é uma residência, aí
vai dançar aí conforme a música. Mas a tendência é economizar, porém é um planejamento a médio prazo. Como assim médio prazo? Vamos dizer que você vai investir para ter esse sistema solar de captação de energia, você vai demorar, aí, dependendo do consumo, aí, de 2 a 5 anos para poder recuperar. Por quê? Porque o que você vai economizar na conta, você vai investir na estrutura da captação de energia solar, né? Então, nós falamos de monopólio, oligopólio. Concorrência monopolista é quando você tem um produto que não tem concorrente e entra um substituto. Vou dar um exemplo daquele remédio Viagra. Tinha uma patente desse remédio e não tinha nenhum substituto do azulzinho. Pô, professor, você manja do azulzinho, você já usou? Não, nunca usei. Me falaram aí, me contaram as histórias aí e tal. E eu tenho pressão alta, então não posso usar. Aí tinha o azulzinho, que é o Viagra, patenteado por um laboratório, sem substituto ou concorrente. Aí entrou o Cialis, que é um concorrente, um substituto, melhor dizendo, que o preço ele é 10%, 5% do Viagra. Então, vamos pegar um exemplo: se o Viagra custa R$100, o Cialis custa R$10, R$5, tá? Então, concorrência monopolista, tinha um produto lá patenteado, sem concorrente substituto, entrou um, deixou de ser monopólio, virou concorrência monopolista. E a concorrência perfeita é aquele negócio lindo, maravilhoso, que tem para todo mundo o produto. As opções para comprar, não tem nenhum tipo de restrição. Tudo bem, pessoal? Até a próxima. Vou encerrar aqui, que já deu o nosso horário. A gente se encontra no próximo vídeo.